é uma loucura, né? É E uma você já, mudança louca. e você já sentiu assim, em algum momento que você tinha que dar uma notícia que de alguém, de um amigo, de algo que foi difícil para você ali, porque o jornalista passa por esses perrengues também, né? Uma vez eu vi uma história de um bastidor no jornalista Jacques Abrão, nessa linha de que era a questão parece de um filho de uma colega que trabalhava e que ele segurou a notícia e não colocou a notícia no ar, né? Você já passou por algo parecido, Anderson? A gente passa em algumas situações, primeiro porque eu não conheço muita gente, né? E outras, porque algumas tocam também na gente, né? A gente tenta se blindar, não é ser, não ter emoção, mas se blindar um pouquinho, né? Dessa emotividade, porque senão a gente vai ficando é, 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 Vulnerável, muito né? vulnerável às tristezas, às dores. Exatamente. Então a gente tem que dar uma blindada. Mas existem várias e várias situações que a gente é, é, percebe ali alguma presença de alguém que você conhece ou de que você se identifica, mas que conheceu muitos anos atrás uma amiga, irmã de uma amiga, tinha sido vítima de uma violência sexual e não é porque se falava menos disso ainda e era preciso dar notícia, mas bom preservar a pessoa. Mas quando a gente está falando, mesmo que você não fale o nome, sabe, se dá vontade de É chorar, ruim, de né? imaginar uma pessoa tão boa como era aquela Próxima. menina passar por isso. Dá a notícia de um rapaz, aquele que morreu depois de levar picadas de abelha, quando ele foi na Praça do Sol buscar a esposa. Então, Esteve na eh, casa dele no ele dia saiu da anterior. minha casa naquele dia e foi buscar a esposa. E a minha mãe, não, não vai, não vai, fica aqui com a gente, faz para fala, pede pra ela vir, pede para um Uber pra ela vir. Aí ele, não, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir. E ele foi. E daí a meia hora acontece aquilo. E sabe? Então, assim, aí você vê sua mãe e fala assim, eu falei, eu segurei, eu não queria que ele fosse, eu segurei ele aqui, né, porque ele era muito amigo da nossa família. Uhum. Então, assim, você conta essa história e você vai lá dentro da sua casa, né, pra, pra perceber aquilo. Eu pedi tanto, eu falei tanto. Não vai, fica, vamos almoçar, fica com a gente. Então, assim, essas situações acontecem. Mas você não pode deixar de falar que você tem abelhas soltas no centro da cidade, Porque até um alerta. que é um E haviam alerta. vários Então, alertas. é preciso que se fale também. Aí, nessa hora, você tem que encontrar os dois pontos, né? A emoção e a responsabilidade. E o que não falta é exemplo dele emocionado na internet. Então, assim, ele dá notícias de senhorinhas que trabalharam a vida inteira e não têm acesso à saúde. Ela se emociona na fila, ele se emociona no estúdio. É uma. Não, e eu não sei se você viu o jeito que eu tô, porque só dele falar, os olhos dele encheu de lágrimas Sim. e eu tô aqui também E a segurando, gente é porque humano, É. é. exatamente. E aí, em alguns momentos, essas imagens vêm. Uhum. E eu vou ser mais recente, aquele caso de Tumbiara, Nossa. aquele caso muito Que foi trágico, né, muito dos pais. triste aquilo ali. Há muito tempo eu não ficava tão, sabe, ler aquela notícia, porque aquela notícia foi uma notícia que Choca, chegou com né? o jornal no ar. Choca. Não, e ela Eu não ficou. cheguei, a gente não chegou para fazer o jornal com aquela notícia. Aquela notícia chegou com a gente Foi no uma estúdio surpresa e ela, Para desagradável. e ela todo foi mundo. sendo construída ao longo do jornal. Então, ao longo do jornal, a gente ia recebendo algumas informações que a gente não colocava no ar, é claro, e outras que a gente poderia colocar, mas a mensagem, aquilo tudo. E a gente foi lendo aquilo antes de ser divulgado, aquilo mexeu muito. Pela idade das crianças, por serem crianças, né, por a desestrutura familiar, enfim, todo o processo. É, é, é muito duro ter que mostrar tudo isso, né? Mostrar que isso existe, sabe? É muito duro, é muito triste. A gente não tem como não se posicionar diante E daquilo. não se emocionar de uma certa forma, É. né? Não tem como. Agora eu quero fazer uma pergunta, sair um pouquinho disso, uma pergunta boa. Aquela pergunta que eu tenho gosto de ouvir. Como que é essa parceria? Parceria de poder, você ali por trás dos bastidores, trazer tudo e ele fazer acontecer na frente da telinha. Eu queria primeiro ouvir do Cadu, depois de você, Anderson. Como que é isso para cada um de vocês? Tem um exemplo muito massa que eu estava em Pirinópolis organizando a estrutura do repórter, onde ele ia passar,